Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, o podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou ao lado de Thiago Feitosa, autor de Sua Carreira é Maior que o Seu Emprego. O Thiago é analista e especialista em mercado financeiro da T2 Educação. Ele é matemático, pós-graduado em negócios bancários, atua no mercado financeiro desde 2005 e está à frente da T2 Educação, escola voltada para educação e formação de profissionais do mercado financeiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre carreira e trabalho. Boa, obrigado pelo convite, irmão, e obrigado pela apresentação. É uma alegria estar aqui. Acompanho o teu trabalho já tem bastante tempo, então poder estar aqui no teu espaço, falando para a tua audiência, espero que agregue bastante. Tamo junto. E hoje a gente já faz... Acho que é o primeiro episódio que eu faço um troca-troca, sabia? É. Porque eu fui no seu para falar disso. É verdade. E agora eu trouxe você para falar daqui. Então, quem quiser, tem uma participação minha no episódio no podcast do Thiago, falando sobre o mesmo tema. Que foi incrível, por sinal. E eu quero... Vai ser... Eu pensei exatamente nisso, assim, para ter episódios espelhos, assim. Porque normalmente o entrevistador... Ele fala um pouco menos que o entrevistado, sim, né? Então, eu falei, aqui o Thiago vai falar, então fica o convite pra vocês conhecerem o trabalho do Thiago. Livro maravilhoso, tá, gente? Não preciso nem falar pra vocês aqui, ó, que isso aqui é uma bíblia. Uso muito de base pra muitos vídeos que eu gravo aqui no canal. Então, isso daqui, ó, é um guia muito bom pra vocês lerem, se inspirarem. Vou deixar o link pra esse livro daqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, pra vocês clicarem, lerem e aplicarem na vidinha de vocês. E antes da gente começar esse papo... Ó, aqui é a minha cópia, só pra fazer inveja, tá? É autografada, tá? Boa. Assim, se eu ganho o livro do autor e não tem autógrafo, eu nem aceito. Aí é sacanagem. Eu devolvo. Mas, antes da gente continuar nosso papo aqui, quero deixar os recadinhos de sempre pra vocês. O primeiro deles, se você puder, deixe o like nesse episódio daqui, que ajuda demais a gente. Se estiver ouvindo em áudio, deixe aí a sua avaliação. Clica nos 3 pontinhos, avalie a gente aí com o máximo de estrelinhas que você puder, que isso ajuda demais a gente. Também compartilha esse vídeo daqui, esse podcast, com seus amigos, aquele seu amigo que está tentando arranjar um emprego, aquele seu amigo que está tentando trocar de trabalho, aquele seu amigo que sofre e reclama todo dia de quem indica, que reclama de network, reclama do mercado de trabalho, reclama da escala 6x1. Manda para ele esse podcast aqui, com certeza vai ajudá-lo. Eu vou deixar aqui a perguntinha do dia, que é: qual que é a coisa que você mais odeia hoje no mercado de trabalho? É o GUP? É mandar currículo? É passar por processo de seleção de 7, 8 fases? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E aí, vou fazer uma coisa canalha, tá, Thiago? Eu não gosto de fazer isso, mas acho que às vezes é importante a gente ser canalha. De vez em quando pode. Que assim, não tem como eu fugir da pergunta mais óbvia do mundo. Que aqui é a defesa de tese do título do seu livro, né? Por que a sua carreira é maior que o seu emprego? Boa. Bom, é uma boa pergunta pra gente refletir, né? O fato é que a gente, Ed, segundo até eu mesmo, né? O que eu vivi, melhor dizendo, segundo a minha própria experiência, a gente não aprende a pensar na carreira, a gente aprende a pensar no emprego. O que eu quero dizer com isso é quando a gente entra numa faculdade, quando a gente consegue, que muitas pessoas não conseguem, a gente está lá pensando em se qualificar para o primeiro ou para o próximo emprego. O que em si não é um problema. Só que empregos são circunstanciais, empregos passam. E o que você precisa trazer de cada um dos empregos é um aprendizado para que você faça uma boa gestão de carreira no longo prazo. As gerações passadas, talvez as gerações dos nossos pais ou dos nossos avós, era bastante comum, você entrava no emprego lá com 16 anos e saía aposentado aos 65, passava a vida inteira naquela empresa. Só que, cara, o mercado mudou completamente, já na nossa geração, e essa geração mais recente ainda mais. É incabível você pensar que o seu emprego vai ser o suficiente para sua carreira ao longo do tempo, de toda a sua carreira. Não vai. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente deve ficar num emprego se ou eu estou aprendendo muito ou eu estou ganhando bem. Um desses dois. Se eu estou num emprego que eu não estou aprendendo nada, eu estou ganhando mal, velho, tem alguma coisa errada. Você precisa mudar de emprego. Essa é a realidade. É simples mudar? Não. Talvez na nossa conversa aqui a gente pode ter alguns insights. Então esse livro nasce justamente com a ideia de despertar as pessoas que passavam por dores semelhantes à minha
de que se você pensar na carreira, você tem maiores probabilidades de ter um emprego que seja sustentável e próspero no longo prazo, mesmo que não seja o mesmo. Uma parada que eu sinto, Thiago, é que a gente acaba tendo uma prática de que cheguei no emprego, é como se fosse meio que eu morri ali, entendeu? Uhum. Consegui o que eu precisava, tô aqui, vou ganhar meu dinheiro, vou ficar aqui 10 anos, vou trabalhar e alguém vai me promover aqui dentro, sendo que, e acho que a gente conversou sobre isso, mas acho que é um tema muito importante também, gestão de carreira é uma habilidade à parte do que a profissão que você exerce, né? Boa, é isso aí. Faz todo sentido você pensar na gestão da própria carreira. E foi uma coisa que você falou, que inclusive foi o título da nossa conversa, do nosso canal. Você falou um termo que meu time gostou muito, que é proteger o seu emprego, é proteger o seu sonho. Porque ele vai proporcionar isso para você no longo prazo. E quando eu digo que a sua carreira é maior que o seu emprego, não é que você não deve valorizar o seu emprego, mas o que esse emprego atual proporciona para eu crescer profissionalmente em termos intelectuais, mas também financeiro. E aí entra o que você falou, da gestão de carreira como uma habilidade à parte, porque, mais uma vez, a gente gostaria de ter empregos maravilhosos, onde a gente pudesse trabalhar 6 horas por dia, ganhar bem, ser promovido a cada 2 anos. A gente gostaria. Mas isso acontece? Não, não acontece. E a gente não pode esperar que o empregador nos reconheça. Porque o fato é que o empregador não vai te reconhecer. Não vai. Ponto. A maior chance é dele não reconhecer o teu trabalho. Então você precisa assumir esse protagonismo e dizer o seguinte: eu vou fazer o melhor que eu posso para a gestão da minha carreira. Se acontecer de eu ser reconhecido dentro desse emprego, ótimo. Se não acontecer, eu estou pronto para novas oportunidades. Agora, se eu casar com esse meu empregador e não pensar no meu autodesenvolvimento, o meu empregador não vai me reconhecer e o mercado também não. E aí a recolocação fica bem difícil. E acho que chega a ser um pouco cruel, mas é uma pena, sinto muito, mas às vezes a vida adulta é assim, né? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu ouvi esses dias, que é: a ingenuidade não é uma qualidade em adultos. Boa, não é. E acho que é uma coisa que a gente precisa levar isso assim. E acho que é um pouco ingênuo, às vezes, de algumas pessoas, tipo assim: pô, mas eu já tô aqui no meu trabalho e trabalhando e entregando o que eu posso. Como assim eu não vou crescer aqui dentro a partir disso? Exatamente isso. Exato. Exatamente isso. Você não vai. Não vai. E é melhor você ter essa premissa. Porque isso move você. Porque se você entra numa premissa de tipo, não, eu vou fazer aqui, eu vou crescer e vai dar certo, você tende a entrar numa zona de conforto. E, pra ser bem honesto, né, a internet tem muito essa história de que a gente precisa sair da zona de conforto. Eu confesso que eu penso um pouco diferente. Eu acho que a zona de conforto ela é muito boa. O meu ponto é, a gente precisa expandir a nossa zona de conforto, não sair da zona de conforto. O que eu quero dizer, e aí falando do ponto de vista de carreira, né? Como que eu expando a minha zona de conforto? É expandindo a minha zona de habilidades. Então, você me apresentou aí muito bem, melhor do que eu apresentaria, mas o fato é que há alguns anos não era a minha zona de conforto me comunicar como eu me comunico hoje. Eu precisei expandir a minha zona de conforto para alcançar novos caminhos. Há alguns anos, a minha zona de conforto não era escrever um livro. Há alguns anos, a minha zona de conforto não era ensinar o mercado financeiro como eu ensino hoje. E aí, se você tem essa premissa de que você está no emprego, que melhor que seja, ele não vai ser seu amanhã. Não amanhã imediatamente, mas no sentido figurado. Eu sempre falo que a posição que você tem hoje, por melhor que seja, Ed, ela não vai ser sua para sempre. Pô, você estava empreendendo, ainda empreende no Manual do Moderno, acompanho você há muito tempo, aliás. Agora está num projeto novo. Obviamente tem as suas razões para isso, a gente precisa entrar nisso, mas esse é o ponto. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro em 2005. Em 2011 eu fui demitido do emprego que era o meu sonho. Pô, isso acontece o tempo inteiro. E no começo, assim que eu fui demitido, eu confesso que, como muitas pessoas, eu tinha até um pouco de receio de falar, sabe? Eu fui demitido. Não, eu inventava uma história meio... Não, eu escolhi uma nova... Encerrei o ciclo, sabe? O LinkedIn. Aquela carta de despedida do LinkedIn. Estou em busca de novos desafios. Exato. Eu fiz um acordo com o banco, no meu caso. Eu entrei com a bunda, o banco entrou com o pé. Mas o fato é o seguinte, quanto mais cedo você reconhece que você não é invencível, que você não é o primeiro nem o último a ser demitido, e que nesse exato momento, enquanto você está me ouvindo, tem alguém sendo demitido em algum lugar do mundo,
e que não é o bicho de 7 cabeças e que você precisa entender que não é o seu empregador responsável pela sua vida profissional. Não é. Eu amo essa sua colocação. Porque eu acho que ela é tão... É um tapa na cara tão forte. Porque eu vejo isso muito pelos comentários. Vejo, de novo, naquela coisa do... A ingenuidade não é uma qualidade no adulto. Que é uma coisa do cara que chega e fala assim... Não, mas... Pô, eu trabalho bem. Eu sou uma pessoa legal. Eu me dou super bem aqui. Meu chefe deveria me promover? Não deveria. Meu chefe deveria me dar uma promoção? Eu deveria... Não, deveria. Você tá, tipo, terceirizando um pro outro. Exato. E aí você chega pra pessoa e fala assim, você já sentou com o seu chefe? Já falou, chefe, quero uma promoção? Chefe, o que eu preciso pra ser gerente? Chefe, quais são as qualidades? Quais são as valências? E às vezes o cara não sabe que na empresa dele nem tem pra onde ele vai se promover, né? Exato. E é um pouco dessa ingenuidade do eu ficar aqui... As coisas se resolverão em algum momento, né? Eu ganho 1.400 por mês, mas em algum momento alguém aqui vai pagar 2. 3. Não vai, né? Não vai. E é isso. Primeiro, você conversou com o chefe sobre entender qual que é o seu caminho dentro da empresa. E o fato de você ser legal, fazer bem o teu trabalho, é só a sua obrigação, tá? Que fique claro. Só que qual que é o grande lance, né? Por que eu costumo dizer isso e eu não quero também ser um fator desmotivador, sabe, Ed? Do tipo, não adianta você fazer bem o teu trabalho. Não, pelo contrário. Você precisa fazer o seu trabalho da melhor forma que você pode, porque, como eu disse, é bom que a gente esteja aprendendo. Então, quando você amplia a sua zona de conforto em termos de conhecimento, você está aprendendo, desenvolvendo novas habilidades e pode ser que a sua empresa te reconheça e te promova. Pode até ser, mas esse não é o padrão. Só que o fato é que se você for em busca dessa nova habilidade de ampliar a sua zona de conforto, você tem condições de falar para a empresa, muito obrigado, você foi um veículo importante para eu chegar aqui, você foi um veículo importante para eu aprender o que eu precisava, agora eu estou trilhando outros caminhos. E é do jogo, é assim que deve ser a vida profissional, inclusive. E às vezes não é nem uma nova habilidade, né, cara? Porque às vezes a habilidade que você já tem, naquele espaço em que você está enquadrado, ela não é necessária ou ela não é valorizada. Exato. Ou talvez tenha outras pessoas executando aquilo, né? Eu sinto que às vezes a gente entra num olhar de cavalo, sabe? Que você só consegue enxergar aqui, eu estou aqui nessa empresa e tenho isso daqui. Você fala assim, tá, mas como é que estão as empresas ao seu redor? Será que o que você faz aqui talvez não seja mais valorizado na empresa do lado? Eu tenho a história de uma ex-namorada minha que ela recebeu um salário de analista júnior numa empresa e não queriam promover ela. Ela foi para um outro processo seletivo e ela entrou como sênior numa outra empresa. É isso aí. Sabe? Tipo assim, ela deu um passo pro lado e subiu. Ah. Eu falei, mas se ela continuasse naquele espaço, talvez ela demorasse 2, 3 anos. Às vezes, uma busca de mercado de 6 meses, ela deu um passo acima por entender que, tipo assim, pô, aqui esse caminho eu já não sigo mais, né? E o que sua ex-namorada fez é algo que é absolutamente recomendado. Eu sei que é até contra-intuitivo, mas o fato é que a melhor hora para você mudar de emprego, ter um emprego novo que vai te pagar mais, é quando você está empregado. Tá? Se você esperar ficar desempregado para procurar, vai ficar mais difícil. E eu falo isso com muita frequência, a Ariane que está aqui faz parte do meu time, eu falo isso com muita frequência e eu espero que ela não esteja indo atrás de outro. Você prestando atenção, né? Não, brincadeiras à parte, mas eu tô brincando aqui para dizer o seguinte, eu falo isso com frequência e eu jogo esse nível de transparência, inclusive com o pessoal que trabalha com a gente lá, porque eu falo, olha, nós estamos todos jogando junto, a gente quer crescer, a empresa quer crescer, a gente quer que vocês cresçam. Mas a gente tem muitos casos na nossa empresa de profissionais que falaram, olha, cara, obrigado, nós chegamos aqui eu cheguei aqui nesse nível, mas aqui eu não tenho mais como usar o melhor conhecimento que eu adquiri aqui. Tô indo para outro desafio. E tá tudo bem. Ao passo que a gente tem gente que tá com a gente lá, que foi aprendendo um monte de coisa e foi crescendo porque ele foi mostrando habilidade e, inclusive, mostrando necessidades que a empresa tinha. Tudo isso para dizer o seguinte, velho, se você não sabe onde você tá, onde você quer chegar e se você não sabe comunicar isso, você vai ficar como a ex-namorada do Ed, como analista júnior por muito tempo, só que ela se movimentou. Agora, se você entende das suas habilidades, se comunica bem, interno ou externo, a oportunidade vai aparecer. E às vezes esse movimento de carreira, que é mais fácil você mudar de emprego quando você está empregado, você dá um upgrade de salário, um upgrade de qualidade de vida, porra, às vezes consegue trabalhar mais perto de casa. Tem uma série de upgrades que podem ser feitos não só financeiros e que a gente casa com o emprego e fala, não, tá bom aqui, né? Sinto que a gente tem uma certa aversão ao que indica no mercado de trabalho, né?
É sempre uma coisa que eu vejo muito em comentários pra você crescer profissionalmente, você tem que ser indicado por alguém, como se isso fosse uma coisa muito negativa. Eu mesmo já reproduzi negativamente esse tipo de frase. E hoje uma coisa muito doida que eu falo como quem emprega pessoas, né? Hoje eu emprego 8 pessoas. Eu posso falar com uma propriedade muito grande, porque hoje eu só contrato por indicação. Eu dificilmente contrato por currículo. E tem sido uma experiência infinitamente mais positiva para mim contratar por indicações do que contratar por currículo. E eu queria saber de você, Ti, o que indica, ele necessariamente é um puxa-saquismo, é uma coisa negativa? Como é que é essa questão da indicação, o famoso network, na vida real? Bom, você disse algumas vezes, né, que ingenuidade não é uma qualidade em adultos. Não é uma qualidade de adultos. Cara, a gente gostaria que não tivesse o processo de, quem indica? Talvez sim, mas, cara, a vida é assim. É só você pensar nas suas relações, na sua vida, não só profissional. Pô, você cresceu ali, chegou na adolescência, começou a vida adulta, o que você faz? Vou arrumar um namorado. O que você faz? Fulano, você conhece fulana? Me apresenta e tal. O que eu tô dizendo é o seguinte, esse processo de indicação, ele existe desde que o mundo é mundo e ele vai continuar existindo. Você quer ir num dentista? Você pede uma indicação de alguém. Vai buscar no Google ou vai pedir pra alguém? Conhece um dentista bom? Exato. E ainda mais hoje nas redes sociais, você vai comprar um produto, o que você faz? Você vem aqui no Ed, o Ed fala de um patrocinador X, fala, se o Ed falou, eu gostei e tal, vou lá e compro. Com genética na Growth. Se bem que falando em genética, o Ed é um cara que não tem lá uma genética muito favorecida. Por favor, o Cariani já falou isso. Você deve saber de outro convidado falando isso não, tá? Não sou eu falando, não. É porque eu sei desse episódio, eu acompanhei, inclusive. Eu até depois que você foi gravar comigo lá, eu fiquei chateado comigo porque eu esqueci de brincar sobre isso. Mas eu veio brincar no meu podcast, é isso. É isso. Bom, mas enfim, é isso. Você compra produto porque o Ed, que você confia, indicou. A vida é assim. E a vida profissional não é diferente. É assim que funciona. A gente gostaria que fosse diferente? Gostaria. Mas aí, tem uma coisa que eu conto nesse livro e que eu gosto de replicar. Eu tive um chefe que, assim, foi a melhor gestora que eu tive na minha vida no banco, que, cara, ensinava muito pra mim, me ensinou muito. E certa vez eu disse pra ele uma frase, Ed, que ele me corrigiu sutilmente e eu repito, tá registrado no livro. Tinha um certo projeto lá no banco e aí eu falei assim, chefe, deixa que eu vou, porque você sabe, né, chefe, quem não é visto não é lembrado. Sabe essa ideia da gente estar aparecendo? E aí ele disse assim, peraí, tá certo, quem não é visto não é lembrado, mas mais importante do que ser visto é a maneira como você é visto. Isso é mais importante. Aí ele me deu exemplo lá, falou, tem esses 2 profissionais, falou o nome dos 2 lá, falou, tem esse fulaninho aqui que, é um cara muito legal, tá em todas as festas e não sei o quê, mas ele chega na agência suando, o carro amarrando a coisa, assim, todo afobado porque tá atrasado e não sei o quê, e se comunica mal, mas ele tá em todas, todo mundo vê ele. E tem esse outra pessoa aqui, que é mais tímida e tal, mas você vê que é uma pessoa pontual, organizada, entrega as metas. Se você for chamar alguém para um projeto, você vai chamar qual dos 2, disse ele. Falei, esse outro aqui, né, ele citou os nomes lá, mas qual que é o aprendizado disso, né? Esse processo de quem indica, ele extrapola a ideia de você ter bons relacionamentos profissionais e ser aquele puxa-saquismo, mas está relacionado com a imagem que você vai criando da sua vida profissional ao longo do tempo, mesmo que silenciosamente. Poxa, hoje, se eu for contratar alguém para minha empresa, olhando para esses 2 exemplos, eu não vou contratar aquele cara que eu conheço, que trabalhou comigo, que era visto, mas por quê? Porque enquanto eu era par dele, eu via ele chegando atrasado, eu via ele mal cuidado fisicamente, não do ponto de vista do corpo, mas, uma barba mal feita, e isso conta, sabe? Já o outro, que era mais tímido, eu olho e passa pra mim mais confiança dentro do processo de indicação. Resumindo, Ed, cara, indicação tá em tudo, não só no ponto de vista profissional, e realmente é mais fácil contratar por indicação mesmo. Então, a indicação, ela agiliza pro recrutador, ela agiliza para a empresa e também agiliza para o profissional se você consegue ir construindo esses relacionamentos ao longo da tua vida e mostrando a maneira como você se porta do ponto de vista profissional. E aí talvez alguém nos diga assim, Ed, mas eu não tenho experiência, eu estou começando o meu primeiro emprego agora. Tá, deixa eu te falar uma coisa, se você está começando o seu emprego agora e eventualmente está numa faculdade, as pessoas da sua faculdade estão na mesma situação que você. Como você é visto entre o grupo de pessoas da sua faculdade? Porque daqui a pouco é alguém que arrumou um estágio, mas se lá na sua faculdade você é alguém que colabora, que é pontual e etc e tal,
na hora que precisar indicar, ela vai indicar você. Isso se expande para tudo. Então, é importante a maneira como você é visto em todas as relações que você vai construindo ao longo da tua vida. Relação pessoal, profissional, porque isso vai ajudar a fortalecer o seu network. Eu trouxe aqui, aproveitando que você falou de faculdade, quero falar de um tema que ele é relativamente polêmico. E a gente precisa falar de 2 dados aqui. Bora. Então, vamos falar de faculdade. Tem um índice que foi atualizado agora recentemente, que é o índice de invasão da educação superior no Brasil. Ele chegou a 57% entre redes públicas, privado e ensino à distância. Então, o que isso quer dizer? 57% das pessoas que começam o ensino superior no Brasil não terminam o curso de ensino superior no Brasil. E quero adicionar isso aqui com um outro dado também, que eu achei um dado relativamente impressionante. Que, ao mesmo tempo que a gente sente que faltam empregos no Brasil, né? A gente vê mercados que estão extremamente competitivos, difíceis de ser contratados, a gente passa por um momento onde sobram empregos no Brasil. Então, para você ter uma ideia, 40% das profissões têm escassez de mão de obra. Segundo um dado aqui que foi uma iniciativa da FGV. Então, setores como o setor de alimentação e alojamento tem um índice de falta de emprego muito grande, 21% das vagas não estão preenchidas. A falta de mão de obra no na parte do setor de limpeza, no setor de construção civil também, e na parte de manutenção. Então, são áreas de serviços mais práticos, físicos, né, que demandam uma certa especialização, que hoje sobram empregos. E a gente tem ouvido até aí de conversas no mercado de trabalho hoje, que eu adoro esse termo assim, que hoje tem pedreiro que ganha mais que advogado. Porque é uma profissão que paga muito bem, existe uma escassez muito grande de mão de obra, então foi um emprego que foi extremamente valorizado. E aí vamos voltar ao assunto de faculdade. Vamos lá. Que é o seguinte, vale a pena fazer faculdade no cenário do Brasil de hoje? Posso falar sobre essa questão do pedreiro ganhando mais do que o advogado? E aí eu respondo a sua pergunta. É que acontece o seguinte, é que o cara que se formou em Direito no Brasil, ele tá indo para os Estados Unidos para ser pedreiro lá. E o que tem de gente fazendo isso, Thiago? Não que seja um demérito fazer isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Não, é legal. Gente, em nenhum momento aqui está sendo feito um juízo de valor. Exato. Se advogado é maior que pedreiro. Exato, entendeu? Mas de pessoas que pagaram 4 anos exato. com a expectativa de que ganhariam muito e não ganham, né? É que aí o que eu quero dizer com isso não é nenhum demérito fazer isso, todas as profissões são honradas e há muitos pedreiros ganhando mais do que advogados, mas é que assim... nós crescemos e a gente diz assim, não, pô, eu não vou ser pedreiro, que é isso, pô, vou estudar, vou colocar um terninho e tal. Como se fosse uma profissão menor, Exato, né? Como se fosse uma profissão menor. Mas aí a gente aceita ir para um país mais desenvolvido que o nosso e lá exercer esse trabalho. Porque paga em dólar e não sei o quê. Ok, e tá tudo bem, tem muita gente construindo vida fora do país, nesses trabalhos que aqui a gente tende a desprezar. Então você fala, não, aqui eu não quero, mas lá eu aceito. Beleza, é para ganhar em dólar, é para ganhar mais? Ok. Mas é importante a gente ver essa diferença, né? Por que eu aceito fazer esse trabalho em outro país e não no Brasil? Sendo que aqui, eventualmente, eu posso ser bem remunerado por isso. Por exemplo, há pedreiros que ganham muito mais do que isso. Enfim, se vale a pena fazer faculdade no Brasil, eu ainda acho que vale a pena. Mas eu tenho muitas ressalvas em relação a isso. Por quê? Por que eu penso que vale a pena? Porque quando você faz uma faculdade, você abre a sua mente para muitas outras possibilidades que você acaba não enxergando enquanto você não entrou nesse ambiente acadêmico. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu entrei na faculdade, tudo bem que faz muitos anos, 20 anos, eu entrei na faculdade com o objetivo de ser professor de matemática. Eu sou formado em matemática. E no meio do caminho, eu percebi que eu me daria melhor se eu trabalhasse com finanças, com o mercado financeiro, então isso me abriu essa possibilidade. E para mim, que estudei em escola pública e que tive poucas referências, né? Porque eu nasci na periferia, cresci na periferia e estudei na escola pública, então a referência que eu tive é ali. Então a faculdade possibilitou isso. Por outro lado, Ed, existem profissões que não faz sentido você fazer faculdade. Esse que é o grande lance. Por quê? Pô, a gente tá falando aqui agora, a gente tá gravando esse episódio no começo de setembro, perdão. Eu não sei quando vai ao ar, mas o fato é que entre o dia que a gente está gravando e o dia que esse episódio vai ao ar,
na área de tecnologia, muita coisa já mudou. Tem coisa que hoje, enquanto eu estou gravando, que é o ok, só que quando esse episódio for ao ar, já mudou completamente. Então a faculdade não é capaz de acompanhar essa mudança. Pô, não faz sentido, cara, você ficar 4 anos, sei lá, numa faculdade de marketing. Não, marketing é loucura. Marketing ser 4 anos é loucura. Entendeu? Não faz existe. É que nem sentido. jornalismo, é que nem comunicação. Talvez, num passado, já fez sentido, mas hoje não mais. Então, que bom que temos os cursos mais curtos, né, de tecnólogos de 2 anos. Algumas áreas é obrigatório você ter faculdade. Engenharia, própria medicina, próprio direito, e aí não tem jeito. Agora, outras áreas, eu acredito muito na ideia de você ter microconhecimentos que te habilitam mais rápido. O que eu quero dizer com isso? Pô, você falou aí sobre escassez de mão de obra. Pô, gastronomia. Gastronomia é uma área muito bem remunerada se você for um profissional diferenciado. Trabalha igual um maluco, igual uma maluca? Sim. Faz sentido você ficar 4 anos numa faculdade de gastronomia? Não faz. Pô, mas faz um curso aqui de 1 ano, 1 mês, 2 meses, que você já dá um upgrade no teu conhecimento, no teu currículo e aumenta a sua zona de conforto para você poder ganhar mais. E você falou de gastronomia, eu sinto que tem áreas, por exemplo, vou falar gastronomia, comunicação, marketing, jornalismo, design, que são áreas onde o conhecimento prático é infinitamente superior ao conhecimento técnico. Muito. 1 ano de trabalho no setor de comunicação, de marketing, então todas essas que eu falei valem mais do que 1 ano na faculdade você tendo aula de sociologia. Sociologia é importante? Pô, pra cacete. Antropologia era importante? Pô, qual aquele bagulho chatão? Semiótica. É importante? É importante. Mas pro ponto de vista que eu sinto que as pessoas fazem a faculdade, a experiência prática é mais importante. E por que eu acho que essa coisa que a gente fala de pedreiro, que pode até parecer depreciativa, eu entendo até quem achar desse jeito, porque vendeu-se, principalmente para nossa geração, a ideia de que a faculdade seria um meio de ascensão social. Você estaria num ambiente onde você pagaria, ficaria 4 anos e a partir daí você não precisaria passar o dia inteiro numa obra com o sol batendo na sua cabeça, onde anos atrás o pedreiro ganhava menos que o advogado, onde o pedreiro referia-se ao advogado como doutor, e então você poderia ascender e você poderia ter uma qualidade de vida maior. Porém, hoje, a realidade do mercado que as pessoas encontram é, pô, eu fiz uma faculdade de 4 anos, me endividei ali com fiéis, com a instituição de ensino a qual eu faço parte, e agora eu vou trabalhar de Uber. Então, por que eu fiz 4 anos? Por que eu fiz essa dívida se o Uber sempre esteve lá atrás me esperando, né? Pô, você se forma em determinados cursos e sai, arruma um emprego para ganhar 2 conto. Faz sentido isso? Não faz. Então, eu entendo que você fazer uma graduação, ele faz sentido, sim, para expandir os teus horizontes. Mas, em certos cursos, não espere que isso vai mudar a tua vida. Dependendo da área que você escolhe, é muito melhor você fazer microcursos, de preferência, microcursos que sejam ou presencial, ou mesmo que seja à distância, mas que seja ao vivo e tal, para que você conheça pessoas que trabalham na área, que já estão atuando, para você fazer o seu network. Volta na história que eu falei. Você quer uma indicação para... a gente lá na T2, a gente fala muito para profissionais de mercado financeiro. Você quer uma indicação para trabalhar em um grande banco, que, aliás, é um dos empregos que paga relativamente bem, ou, digamos, que paga acima da média? Qual que é o melhor meio de você buscar essa indicação? Onde é que os bancários estão? Onde eles estudam? O que eles fazem? Deixa eu entender isso. E, às vezes, um curso presencial, você resolve muita coisa em 2 semanas. Meia dúzia de happy hour na Faria Lima, tu já tá mais na frente do que um cara que estudou 4 anos numa unilata da vida, né? E se tem uma coisa que vale na faculdade é o happy hour. O quê? O bar na faculdade devia ser disciplina obrigatória. Devia ser disciplina obrigatória. Porque é ali que você constrói essas relações. Não só na faculdade, mas no trabalho também, né? Pô, eu vi você falando isso em um vídeo recente, que, cara, happy hour também é trabalho. É o mais importante pra sua carreira, tá maluco? Então, pô, não vou porque eu não posso, ok, mas é importante essa interação. Gosto da ideia de faculdade porque te abre a mente, te abre possibilidades. Pô, vou me especializar, dependendo da área que você vai fazer, isso é necessário. Pode ser um fator de desempate. E assim,
Para quem está nos vendo, se você é jovem, tem 18, 19 anos, tem a oportunidade, está bancado pelos pais, e mesmo que a tua área não exija, a área que você está escolhendo não exija ter uma graduação, mas você tem a oportunidade de fazer, faça, porque vai fazer diferença lá na frente. Mas não espere que isso vai mudar a tua vida. Vai ser melhor para você ter outros conhecimentos que você vai adquirindo paralelo a isso, para que você possa construir, porque a verdade é a seguinte, se você tem a oportunidade, exemplo, vou fazer comunicação, vou fazer na Casper ou vou fazer na Unilata que você citou. Bicho, se tu consegue, se teu pai te banca, você faz Casper, vai fazer diferença pra você lá na frente. Essa é outra pio que é muito importante, né? O mercado de trabalho, ele é extremamente preconceituoso com algumas instituições de ensino. Já contei essa história 1000 vezes, eu até contei no seu podcast, que eu já tive gestores meus. Preciso contratar um repórter. Cara, beleza, contrate. Vou ver uns currículos. Meu chefe botar a mão no meu ombro e falar assim, mas lembra, aqui a gente só contrata quem fez USP, PUC, FAAP, Casper ou semelhantes. Não quero ninguém da Uninove, não quero ninguém da Unip, não quero ninguém da AMB. E era a regra. Muita empresa ainda tem isso. Então, cara, se você, quem tá nos assistindo, tem condições de fazer, faça. Não perde a oportunidade. Mas essa não é a realidade da maior parte das pessoas, né, Ed? Eu estudei numa faculdade que nem existe mais. Né? Qual? Eu estudei na Unicastelo. Uau! Lá no fundão da ZL, hoje ela foi comprada por uma outra faculdade. No livro eu conto que eu estudei na faculdade que o meu salário de repositor podia pagar. Porque eu não tive condições de fazer cursinho, nada disso. E meu amigo que estudou numa faculdade que o MEC fechou ela. Nossa, a situação dele é um pouco pior que a minha, né? Sabe o que é isso? Tu consegue entender o que é isso? É um pouco pior que a minha. O que eu quero dizer é, cara, a gente não pode paralisar. Eu não tenho a oportunidade de fazer Casper, de fazer FAAP. Cara, mas não paralisa. E aí, mais uma vez, a depender da área que tu tem, a prática é muito melhor do que o conhecimento teórico e nanodegrees ou conhecimentos curtos podem fazer você chegar mais longe e mais rápido. E tem um fato também dessa pesquisa daqui, porque esse número daqui foi muito bom porque eu vou falar uma coisa muito idiota aqui, mas quem assistiu vai entender. Tem um episódio do South Park muito bom sobre isso. E por incrível que pareça, é um episódio muito bom do South Park, que é um episódio em que o pessoal da cidade, eles estão desempregados, procurando empregos, enquanto isso, os mexicanos que moram na cidade, né, os latinos, começam a enriquecer, porque eles estão sendo eletricistas, estão sendo pedreiros e tudo mais, e chegou o ponto que os caras começam a fazer ostentação, estão numas mansões e tal. É um episódio muito bom, chama They Took Our Jobs, muito bom, recomendo muito. Porque eu sinto que a gente vive um momento agora de um choque de realidade. Principalmente no momento que a gente viveu do país, né? Com essa ascensão pro ensino superior. Muita gente foi pro ensino superior e foi buscar as vagas que o ensino superior oferecia, né? Então, publicidade, administração, direito... vamos botando vários cursos aí. Quando você para olhar o índice de empregabilidade de boa parte dos cursos de ensino superior do Brasil, é muito baixo. Porque a gente não oferece vaga suficiente para a quantidade de pessoas de bacharéis que a gente tem por semestre. Não vou nem falar por ano. Entendeu? Por semestre, a gente já tem, às vezes, mais bacharéis do que terão vagas abertas no mercado de trabalho. Porém, a gente ainda tem alguns serviços básicos que eles são muito necessários na nossa sociedade, né? Porque, olha a cidade de São Paulo. Olha a quantidade de prédio que sobe, a quantidade de residência que tem. Cara, quantos problemas de elétrica não devem ter por dia em residências em São Paulo? Quantos problemas de infiltração não deve ter que demandam encanadores? Quantos problemas de engenharia civil? Levantar parede, quebrar parede, subir, derruba isso daqui, tem uma coluna aqui, como é que a gente pode fazer? E essas vagas acabaram ficando... Acho que a gente olhou muito pra lá e esqueceu que existem carreiras pra cá também, né? Então acho que talvez o mercado ele vai precisar logo menos dar uma reavaliada também. E aí o mercado, eu falo mercado de trabalho brasileiro, porque são vagas ociosas, né? Que a gente teve... Esses dados que eu trouxe foi de um feirão do emprego que teve recentemente em São Paulo, onde saiu com, acho que, 40% das vagas abertas. E tem muita vaga que, assim, as empresas pagam curso para você aprender essa parada. Tô precisando de um padeiro aqui. Véi, se você for lá no Sindicato dos Padeiros, tem um curso gratuito pra você aprender essa parada. Tá ligado que existe uma crise dos padeiros em São eu lembrei Paulo? disso agora, Isso é muito disso, assim, né?
E assim, cara, a gente precisa entender que toda profissão, ela é digna e cara, não importa exatamente o que você... Como eu falei aqui, né? Você tem que estar aprendendo ou ganhando bem. Se você muda completamente para trabalhar algo que está fora do teu radar, mas você está aprendendo e ganhando bem, cara, qual que é o problema disso? E faculdade, e acho que o importante disso tudo, até quis amarrar essas duas pesquisas que são bem diferentes até, né? De, pô, tem emprego sobrando e as pessoas estão saindo da faculdade. Mas é porque a faculdade, ela não é um Zap, né? Ela não é um... do truco, né? Não. Fiz e ganhar uma carreira por causa disso, né? Cara, tem um fator socioeconômico da nossa geração que eu acho que vai explicar isso, tá? Esse boom de universidades é recente no Brasil, né? Sei lá, de 20 anos pra cá, talvez, não sei se 30 anos pra cá, é que a gente começou a ter acesso a mais universidades, porque até então a gente não tinha, por várias razões, e a gente não precisa entrar no mérito disso. Então, a nossa geração, Ed, foi a primeira geração a ter mais acesso à graduação. E aí, o que nasceu disso? O mercado sempre vai se adaptando ao que está demandando? Puto, tem uma galera chegando aí para fazer faculdade, bicho, faculdade em linha de produção. Quantas faculdades cresceram, hoje são grandes grupos educacionais, cresceram nos últimos 20 anos e nem existiam. Né? Uma Uninove da vida, a FAM, enfim, não estou aqui julgando a qualidade dessas faculdades, mas elas cresceram nesse boom, sendo faculdades mais populares para atender uma camada da sociedade que até então não tinha acesso a isso. Só que aí o que a gente faz é lei de oferta e demanda. A gente começa a ofertar muita mão de obra para pouca vaga. É inevitável, vai ganhar pouco. E o mercado não absorve, né? Porque não. A gente... Porque assim, é uma verdade, do mesmo jeito que eu falo que o objetivo do Tinder é que você continue solteiro, porque a partir do momento que você namora, eles perdem dinheiro. O objetivo da faculdade é que você fique 4 anos. E que volte pra fazer uma pós lá. Porque eles não querem que você saia em 2. Pô, peraí. Vamos revolucionar o ensino superior e fazer com 2 anos. Aí o cara vai fazer uma conta básica e fala assim, pô, peraí. Então eu tinha um cara que ficava 4 anos aqui... Pagando mês a mês, matrícula todo janeiro e julho, né? Dependendo da faculdade. Agora você quer que eu corte pela metade? Que business escolhe efetivamente cortar pela metade? É melhor que você não fique, ao invés de ficar 4, você fique 5, que você fique 6 e que volte pra fazer a pós e o mestrado. É negócio, simples assim. Me viu uma coisa pra falar sobre isso, mas eu acabei me perdendo no meio do caminho em relação a isso. Faculdade, business, mas vou lembrar. Vou mudar um pouco aqui de assunto e eu quero falar um pouquinho ainda sobre o mercado de trabalho, tá? Isso aqui é um dado da FEComércio, que ela diz o seguinte: o trabalhador brasileiro demora 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço do que um trabalhador norte-americano consegue realizar em 15 minutos, ou que um alemão e um coreano conseguem fazer em 20 minutos. E a gente vive hoje uma crise no mercado de trabalho que é sobre a flexibilização. Né? Home office funciona, não funciona, somos mais produtivos, menos produtivos, a escala 6x1 é boa, a escala 4x3 é ruim. Por que a gente é tão improdutivo no mercado de trabalho? Por que a gente não consegue ver um aumento de produtividade nos mercados aqui no Brasil? Cara, eu acho que tem muitos fatores pra gente falar sobre isso, né? Primeiro que o Brasil é um país burocrático por si só. Então, quaisquer coisas que a gente queira fazer aqui, você tem de pegar não sei quantos vistos, não sei em quantas repartições para funcionar. Você quer abrir uma empresa, demora. A gente é burocrático. Além disso, além dessa questão burocrática, tem também a questão da própria qualificação e da própria educação da sociedade, né? Não dá para comparar o nível de educação que se tem aqui com o nível de educação que se tem nos Estados Unidos, em termos de acesso mesmo à educação. A gente falava muito aqui sobre faculdade, e nós temos um crescimento muito grande de gente se formando, mas o índice de analfabetismo funcional no Brasil é gritante. Eu não sei o percentual aqui. Ou seja, nós temos um problema educacional, que é o cara fica 8 anos no ensino fundamental, 3 no ensino médio, 4 na graduação, e ele sai de lá sem saber ler ou interpretar bem um texto. Como que você vai produzir a mesma coisa que outra pessoa que teve acesso à educação? Então, primeiro, tem algumas questões aqui, né? Primeiro, a burocracia, que ela impera no nosso país em vários fatores. Segundo, talvez até por conta da burocracia, a gente tem muita dificuldade de melhorar
o nosso sistema educacional, muito. Nós falávamos aqui sobre o crescimento da graduação dos últimos anos, mas o fato é que se a gente olha, a pirâmide de investimento educacional no Brasil ela é um pouco invertida. A gente investe muito mais no ensino superior do que no ensino básico, e eu digo isso por cabeça, né, não em valores. E o fato é que a pessoa chega na vida adulta com pouco conhecimento e com pouco traquejo profissional, sai da faculdade sem saber interpretar. Aí a gente vai para um outro problema, Ed, que é também a questão de infraestrutura. Velho, São Paulo, o cara sai de São Miguel Paulista, como eu saí muito tempo, para trabalhar na Paulista, parecendo uma sardinha no metrô. 2 horinhas brincando. Você acha que esse cara que ficou 2 horas e meia no metrô, se lascando, você acha que ele vai conseguir produzir bem no trabalho? Cara, não vai. É simples. Então, envolve, primeiro, burocracia, segundo, educação, acesso à tecnologia, e segundo, a própria infraestrutura do nosso país, ela dificulta, porque a gente... É óbvio, todos os países, todas as cidades têm isso. Mas, cara, enquanto você tá jogando gente igual sardinha dentro do metrô, pra ficar 2, 3 horas pra ir, 2, 3 horas pra voltar, você não pode esperar que esse cara vai produzir como um norte-americano produziria. Sabe uma coisa que eu vi? Isso é muito do setor de tecnologia, e isso eu posso... Acho que é um mérito muito grande do setor de tecnologia e desenvolvimento. Eu acho que são muito produtivos, muito bons. E uma parada que eu vi pela primeira vez, minha cabeça... Sabe quando sua cabeça faz explode, assim, só, meu Deus, por que todo mundo não usa isso? Foi a primeira vez que eu peguei a metodologia Scrum. Primeira vez que... Pra quem não sabe o que é a metodologia Scrum, né? É uma metodologia... na verdade é o Agile, né? Que é muito conhecido. Tem o chamado ágil, né? Também é. E é uma metodologia de entrega de projetos, onde é tudo fracionado, baseado em reuniões curtíssimas. Então você vai ter uma daily de 15 minutos. E fim, ponto. As pessoas ficam de pé nessa reunião, você não senta, que é até pra você não poder ficar confortável. Fala-se apenas os tópicos que estão ali e todo mundo tem que estar a par do que todos estão fazendo e de quais são as entregas do dia. E uma coisa que eu vejo, e de várias empresas que eu passei, é a falta de uma metodologia de entrega de trabalho em prol de uma produtividade. Metodologia e processo. Processo é muito importante, né? Não tem um processo. É tipo assim, fulano, você precisa entregar uma planilha. Quando? Pra quinta. E o que tem que ter nessa planilha? Onde que vai arquivar? E a gente trabalha com empresa digital, é insano, né? O tanto de arquivo e vídeo, não sei o quê. Se você não tem esse processo, daqui a 2 anos, se você procurar esse vídeo nos seus drive da vida, você vai falar, meu, você é louco, não sei nem quem é Thiago, que papo é esse? É isso. E realmente isso faz sentido. Eu acho que isso é um desafio latente. Eu até penso que eu gostaria de ter, eu não tenho, uma pessoa dedicada só para gerenciar os projetos, assim, das áreas, sabe? A gente não tem isso, então a gente vai organizando. Hoje tem um monte de ferramenta que ajuda a gente a fazer isso e permite a gente ter uma flexibilização maior do trabalho, como você falava aqui. Porque se você tem minimamente as coisas organizadas, não importa se a pessoa tá do teu lado todos os dias, não importa se ela tá em casa todos os dias. Desde que as coisas estejam minimamente organizadas e conversadas, as coisas tendem a funcionar. E no meu ponto de vista, mais. Se você perguntar para mim, o que você acha do home office? O que você acha do modelo presencial? Por experiência, eu trabalho home office desde sempre, tendo uma empresa que é digital. Entretanto, a gente tem uma sede física e por experiência, pra gente, o que melhor funciona é o modelo híbrido. Porque a gente vai pro escritório 3 vezes por semana pra gente ter a interação, entender, se falar, conhecer, porque acho que o relacionamento com as pessoas, ele funciona bem. E a gente também considera importante que as pessoas possam trabalhar de casa. Pô, na sexta-feira, eu acho... Se a empresa pode deixar o colaborador dela em casa na sexta-feira e ela manda o cara pro escritório... sério, não faça isso. Deixa a pessoa em casa na sexta-feira, né, Ari? Fala aí. É um sentimento quase escravocrata brasileiro. Você meter um cara todo dia no escritório, numa escala 6x1, ele vai ser mais produtivo. Não vai. E aí eu vou perguntar, cara, Thiago, quantas vezes? Não precisa se entregar. Mas quantas pessoas você não conhece que sentaram na frente de um computador e ficavam apertando F5 no Globo Esporte a tarde inteira? E quando o chefe entra, aperta Alt Tab. E bota no Excel, finge que tá fazendo. Pô, eu já contei 1000 vezes aqui no canal. Tinha sexta-feira que eu ia trabalhar, que já tava tudo pronto. Não tinha nada pra fazer. Eu ia pro escritório com ódio. Chegava lá, sentava, de ressaca da quinta-feira, que tinha bebido até as tampas. Ficava lá até meio-dia, esperando a hora de almoçar. Almoço de sexta-feira, almoço de 2 horas.
Ficava 1 hora no almoço, 1 hora na Livraria Cultura lendo. Voltava pro meu trabalho. Fazia o que eu precisava fazer ali das 2 às 3. Terminava. E era o resto do dia atualizando o Omelete. Deixa eu ver que filme vai sair. Comprava a sessão de cinema, 6 horas da tarde. O que eu fiz? Gastei energia do trabalho, gastei um espaço físico. Exato. Não produzi, perdi tempo de vida, qualidade de vida e criei um ranço do trabalho. E é quase um sentimento... E assim, a falta de uma metodologia, de achar que, pô, de você tá ali, você vai ser mais produtivo, ou de que extrair a última gota de sangue do seu funcionário é o que vai fazer o seu negócio dar certo, às vezes é o pensamento justamente do contrário, né? Do porquê não dá certo. Por que a gente gera uma geração de funcionários exaustos, cansados, de quiet kitchen, de pessoas que não têm cultura da empresa, né? E aí, a gente falava aqui sobre a questão da carreira ser maior que o emprego e de que o empregador não vai te reconhecer. É isso que a gente falava no começo dessa nossa conversa. Mas o fato é o seguinte, falando agora para a empresa, né? Se a empresa, de certa forma, consegue... Obviamente que emprego não é festa. Emprego não é paraíso, onde vai ser tudo bom. Mas se a empresa consegue reconhecer e minimamente dar para aquele colaborador uma condição para ele ter mais qualidade de vida do que outras empresas, do que o seu concorrente, você tem um poder de reter bons talentos assim. Porque o cara vai pensar, pô, tô ganhando uma grana aqui e estão me oferecendo aqui um pouco mais na outra. Puta, mas na outra é longe pra cacete, eu vou ter que me ferrar, não sei o quê, e todo dia pro escritório aqui, pô. Então, eu acho que as empresas também... E aí, obviamente, que a empresa faz isso pra quê? Pra reter os melhores talentos. Se você é uma pessoa que é medíocre na sua entrega, no seu processo de aprendizagem, o fato é que, estando home ou estando 100% presencial ou híbrido, sua empresa não vai desenvolver. Gosto da ideia do híbrido porque você aprende muito com contato com as pessoas. Mas hoje mesmo eu não me vejo abrindo mão do modelo parte home office como a gente tem na empresa por conta da qualidade de vida das pessoas e minha também, pô. Não, é muito louco. Por exemplo, você trabalha com editores de vídeo. Sim. Eu trabalho com editores de vídeo. Uhum. Eu falo pro meu editor, cara, você tem um deadline de entrega desse vídeo. Sim. Se você vai entregar esse vídeo 1 hora antes, 2 horas antes, 1 dia antes, o meu avaliador de se você... Minha avaliação de se você está sendo bom funcionário, péssimo funcionário, produtivo ou não produtivo, é o vídeo que eu vou ver. Você me entregou 1 dia antes, aquele é o vídeo... Fim. É isso. Tu ganhou 1 dia. Ah. O que você vai fazer com o resto do seu dia, com o seu tempo, com o que você vai fazer, eu não me importo. Se você vai pegar outros vídeos para editar, se você vai ter outros clientes, isso não faz diferença para mim, porque o que gera valor para minha empresa, o que a gente está usando de avaliação, é o vídeo que a gente vai ver. Uhum. E acho que falta um pouco disso, né? A gente tem ainda essa cultura do meu funcionário, ele é o meu... Eu sou o patrão, ele é o funcionário, ele tem que estar aqui. É muito louco, né, cara? É muito louco como a gente não evolui, né? Existem cargos que é inerente do cargo você ter de cumprir horário. Isso aí não tem jeito. Sim. Pô, sou um vendedor de loja, um atendente. Pô, você tem que cumprir horário, ponto. Mas, pô, existem muitos cargos que podem ser com relação a isso, né? A CLT, lá, por exemplo, lá na empresa a gente registra todo mundo. A gente faz pelo CLT, bonitinho e tal, porque a gente também entende que a CLT também é uma proteção para quem trabalha, embora fica mais caro. Mas a CLT diz pra gente que precisa cumprir o horário. Mas, cara, se a pessoa entregou o que precisa entregar até uma certa hora, você acha que sexta-feira, a Ariane tá aqui, ela vai poder dizer se eu estou mentindo ou não. Você acha que é sexta-feira, 4 horas da tarde, eu tô perguntando, o que você tá fazendo? Meu, não adianta, velho. Eu mesmo já tô em outro ritmo. Mas isso porque algumas posições permitem. A gente tem na empresa posições de atendimento. Esquece. Não tem jeito. A pessoa tá na casa dela, mas ela tem de estar lá um certo horário para cumprir isso, porque os clientes esperam isso. Então, dependendo da função, dependendo daquilo que você faz, eu penso que você é tanto mais produtivo, quanto mais, obviamente, responsável você é, mas quanto mais flexibilidade você tem. Só que liberdade requer responsabilidade. Aí já um ponto que eu acho que vale falar para a audiência é o seguinte. Existem aquele funcionário que precisa do microgerenciamento. Isso é desgastante pro funcionário e pro gestor. Só que também existem gestores que o funcionário não precisa e ele gosta de fazer microgerenciamento. Isso é desgastante pro funcionário e pro gestor. E no meu entendimento, obviamente que eu posso estar errado, se você estiver assistindo e discordar, por favor, coloca nos comentários. Mas o gestor que exerce microgerenciamento para um colaborador que não necessita disso porque já é um colaborador maduro, ele está demonstrando o quanto esse gestor é inseguro. Então, existem níveis de maturidade para os profissionais.
Profissionais mais júniores normalmente precisam de microgerenciamento. E tá tudo bem. Mas se você está nos assistindo, é esse profissional, vai desenvolvendo a sua maturidade, o seu conhecimento, para que você não precise mais desse microgerenciamento do teu chefe ficar cada 15 minutos na sua orelha. E aí, o que você está fazendo? E aí, o que você está fazendo? Porque aí fica mais leve para você, para o seu gestor e para a empresa. E acho que essa questão de produtividade em empresa, ela passa muito para cultura que a gente tem, né, de formação de líderes. Sim. Acho que todo mundo deve ter tido uma vez na vida um chefe que era um bosta. Um bosta. Se olhar e falar assim, pô, esse cara não é bom no que ele faz, então não dá nem pra ele falar, tipo, não, eu sei o que eu faço, não. Ele não é um bom líder, porque tem chefes que são ruins no que ele faz, mas são bons líderes, ele não é um bom gestor, ou ele só veio parar aqui porque é o cabide de emprego de algum amigo dele que tá aqui, ou ele é filho de alguém, ou é primo de alguém e tudo mais. E é até uma dificuldade, né? Uma época eu fui buscar uma qualificação de... Pô, eu queria fazer um curso de ser um bom chefe. Botei isso na cabeça. Fui procurar. Puta trampo. Você não acha? Eu acho um MBA, eu acho uma pós, eu acho não sei o quê. Você não acha um curso de gerenciamento de times, ou de equipes, ou de boa gestão? Porque não existe. Porque talvez não tenha nem a demanda no mercado. A gente tá tão fudido... Porque eu sinto muito disso, assim, quando eu consigo ter um time, que eu consigo me organizar bem com o meu time, a produtividade é maior, as brigas são menores, a dor de cabeça é menor, o trabalho sai melhor e a qualidade de vida é maior para todo mundo, né? Só que parece que a gente não tem esse hábito de formar bons líderes, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem o hábito de formar péssimos líderes, sabe, Ed? E a razão é simples da gente entender. Sem considerar os casos de pessoas que estão lá porque é uma indicação, é sobrinho e irmão do dono, enfim. Mas vamos considerar o cara que chegou na posição de líder por mérito. O cara é bom, entrega resultado, a mulher é boa, entrega resultado. Tem um lance que é assim, velho, você é promovido para chefe pelos seus resultados enquanto você executava. Só que quando você se torna chefe, você não é mais essa pessoa. Você tem de desenvolver outra habilidade. Então, eu te promovo porque você entrega resultado. Só que eu esqueço de verificar o quão você é um bom gestor. É a síndrome do Michael Scott. E tem uma parada. Normalmente, aquele cara que é muito bom de resultados, aquela mulher que é muito boa de resultado, focada em resultado, normalmente ela é ruim com pessoas. E aí, meu amigo, você promoveu essa pessoa para cuidar do teu time, você arregaçou com a carreira dela e você arregaçou com a tua equipe. A gente não forma bons gestores. Essa é a verdade. Não estou dizendo que eu sou um bom gestor, não é isso. Mas essa é a verdade. Então a gente vai ter, obviamente eu não tenho esse dado, mas estatisticamente a probabilidade é que a maior parte dos líderes do Brasil, talvez do mundo, sejam péssimos líderes. E a menor parte são pessoas que realmente desenvolvem o seu time. Porque o trabalho do chefe não é mais colocar a mão na massa, mas é desenvolver as pessoas. E aí tem um lance da insegurança. Eu sou o teu chefe. Meu papel é desenvolver você, pra você ficar bom. O que você quer? Você quer a minha cadeira, velho. Será mesmo que eu vou desenvolver você pra você pegar a minha cadeira? Porque se você ficar melhor que eu, o diretor da empresa vai ver e falar, pô, vou trocar esse cara porque esse é melhor. E talvez o diretor vai olhar e falar assim, poxa, o Thiago é o chefe, tá ganhando 20. O Ed tá melhor que ele, se eu promover, ele vai aceitar ganhar 15. Então, rola essa insegurança que é natural. Mas eu penso que você se desenvolve mais se você não tivesse receio de formar bons líderes. Porque aí volta na questão da carreira só maior que o seu emprego. Hoje eu sou chefe aqui na empresa. Se eu formei bons líderes e eventualmente eu precisei mudar, fui para outro lugar, os relacionamentos que eu criei enquanto eu sou chefe me ajudam a abrir outras portas. Então, acho que ser inseguro não acrescenta nada na vida do gestor nem da equipe. Então, acho que vale a pena desenvolver as pessoas sem receio, mas também procurar o seu autodesenvolvimento, porque muito provavelmente o gestor chegou lá não porque ele é bom com pessoas, mas porque ele é bom com resultado. Ti, trouxe aqui pra gente agora fazer um pequeno dicionário aqui para as pessoas de 9 termos do mercado de trabalho, pra gente falar um pouquinho do que são cada um desses 9 termos, dessas habilidades, né? Legal. E a gente fala um pouquinho sobre elas, tá? Legal. Então a gente não precisa estender muito, mas é um jeito legal das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão querendo ser contratadas, entenderem algumas das principais habilidades que são requeridas hoje em empresas. E aqui você pode escolher um número, e atrás de cada um desses números vai ter um termo. E eu escolho. Você escolhe. Então eu vou começar com 9. Vamos pelo 9.
que é aprendizado contínuo. O que é um aprendizado contínuo, Ti? Bom, o próprio nome sugere, né? Aprendizado contínuo, estar aprendizado, mas eu acho que vale a gente expandir isso para dizer o seguinte. A gente pode de estar aprendendo o tempo inteiro. Não necessariamente aprendizado contínuo significa um curso novo, uma graduação, uma pós, não é nada disso. O fato de você estar aqui assistindo esse vídeo é um aprendizado contínuo. Às vezes tu tá na Netflix assistindo um documentário, um filme, uma série, principalmente séries temáticas, né? Trazem para você um processo de aprendizagem. Então, eu penso que o profissional ele tem de entender que ele não pode parar de aprender nunca. E mesmo na hora de lazer, existe processo de aprendizagem que é interessante. Então, vamos pegar um exemplo aqui de mercado financeiro, que é onde eu estou inserido muito, assim. Eu posso aprender mercado financeiro só no INSPER, né? Que é uma das referências do mercado? Não. Se tu tá na Netflix e vai assistir Suits, vai assistir Billions, melhor dizendo, você vai ver muito sobre o mercado financeiro ali. Ou seja, eu acho que vale o profissional pensar que a todo momento ele pode estar aprendendo. No Uber, quando você está disposto a conversar com o Uber, pode ter um processo de aprendizagem ali, porque o Uber fala alguma coisa que você não havia pensado. E um ponto eu acho que é muito importante, a gente tirar preconceitos. O que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo um mundo muito polarizado por conta de política, e aí a gente já cria preconceitos de falar assim, porra, eu não vou ouvir esse cara porque ele é um bolsonarista, eu não vou ouvir esse cara porque ele é um lulista, seja lá o que for. E você perde a oportunidade de ouvir com aquela pessoa porque você criou uma amarra. Então acho que aprendizado contínuo tira as suas amarras, tira os seus preconceitos, esteja disposto a aprender sempre mais. Em alguns casos vai requerer um curso, vai requerer uma certificação, uma pós, mas em muitos outros casos você aprende mais com o porteiro do teu prédio, sendo educado, sendo gentil e falando com essa pessoa, do que necessariamente precisar pagando um curso caro. Nunca para de aprender, eu acho que é isso. Eu acho muito louco do aprendizado contínuo, que é um pouco do que a gente falou do podcast, do formação em faculdade, que às vezes o cara me formei na faculdade, por isso vou ter uma carreira de sucesso. Não vai. E aí, me formei na faculdade, nunca mais vou precisar estudar, né? E aí eu acho que agora a gente tá vivendo um dos maiores momentos onde isso se põe em xeque, que é a questão da inteligência artificial, né? No mercado financeiro. O cara do mercado financeiro que não começar a olhar pra inteligência artificial com um certo carinho, daqui uns 2 anos ele vai ter um probleminha. Muito problema. E entra um ponto que é legal a gente falar. Eu uso o ChatGPT todo santo dia, tem lá o 4.0, versão paga. Tá pago? Vale a pena? Pra mim vale muito a pena. Muito, assim. Ele me ajuda na elaboração de aulas e tal. Às vezes eu tenho dúvida, como que eu busco esse dado em tal lugar? É muito interessante. Pra mim funciona bem. Só que tem um lance. A inteligência artificial, pode ser que se desenvolva. Mas hoje, se ela não sabe, ela não vai dizer pra você que não sabe. Ela vai te ensinar uma coisa completamente errada. Então, você precisa ter um background para saber julgar se aquilo que está falando faz sentido ou não, ou até questionar ela em relação a isso. E o aprendizado vai ao encontro disso. Preciso aprender continuamente, preciso usar novas tecnologias, preciso utilizar a inteligência artificial. Só que se você não tem um mínimo de background, um mínimo de conhecimento, a inteligência artificial vai vender para você gato por lebre e você vai sair por aí vendendo gato por lebre achando que está certo. Então, vale a pena estar sempre estudando. Próximo número, Ti. Próximo número, eu vou fazer um jogo da velha, assim, 5. 5, vamos ver o que tem no 5. Pensamento crítico. Pô, isso muito legal. Cara, isso vai muito ao encontro do que eu disse há pouco, né? Principalmente no mundo de bolhas que a gente vive, né? O seu algoritmo de quem está nos assistindo, ele foi programado para criar uma bolha em volta daquilo que você acredita. Só tem futebol, cachorro e coisa da Marvel. É normal. Ele cria uma bolha em volta daquilo que você acredita. E aí tem o contrário desse pensamento crítico, que é explicado até em finanças comportamentais, que é a questão do viés de confirmação. Até para economizar energia mental, nós estamos sempre buscando viés de confirmação com as coisas que a gente está buscando de informação. O que eu quero dizer com isso? Se eu acredito que o Corinthians é o melhor time, porque aí não é bem eu acreditar, porque esse é o fato.
que eu vou fazer? Eu vou buscar conteúdos que corroboram com a minha tese, com o que eu já previamente acredito. E não paro para conversar com um palmeirense aqui que tá vivendo boa fase, embora já saiu da Libertadores da Copa do Brasil. Não precisa lembrar. A gente é amigo, cara. A gente vem aqui pra conversar, não veio pra isso. E deixo de conversar com um palmeirense aqui que tem um ponto de vista que é diferente do meu. Só que aí, como a gente vive em bolhas e a gente se fecha no nosso mundo, a gente cria muitos preconceitos e a gente acha que esse preconceito é o pensamento crítico. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo com muita frequência, tá? Eu tô vindo aqui gravar com você um dia após eu ter publicado no meu canal um vídeo comentando o desempenho do PIB, desempenho econômico do PIB aqui no Brasil. E toda vez que eu faço um vídeo que fala especificamente de dados econômicos, isso é inevitável, esbarra em política. É inevitável. E toda vez eu recebo comentário ou de gente que é super apaixonada pelo governo e aí a depender do que eu falei passa a me amar, ou a depender do que eu falei passa a me odiar, e de gente que odeia o governo e mesma coisa. Só que aí essas pessoas elas não estão exercendo o pensamento crítico. Há pessoas que, independente do que elas pensam previamente, elas te ouvem para entender se a sua opinião faz sentido e eventualmente fazer contraponto à sua opinião, não à sua pessoa. Ou seja, pensamento crítico é você construir um background para que você possa examinar se aquilo que o Ed está falando, que eu estou falando, se aquilo faz sentido, às vezes até dentro do seu mapa de conhecimentos, mas que isso não anula a pessoa em si. Então, como que eu vou desenvolver pensamento crítico? Tira preconceito, ouve a pessoa, e a gente normalmente está ouvindo as pessoas já querendo assim... Deixa eu ver a merda que ele vai falar, porque eu quero rebater ele. Eu quero lacrar, eu quero mitar em cima da pessoa. Isso acaba que você só se torna um palhaço na história, porque você não tá desenvolvendo nada construtivo nem pra você, nem pra ninguém. E eu vejo uma questão do pensamento crítico também, hoje, a gente quer muito acreditar nas coisas. A gente quer ter um negócio pra se escorar, né? Não, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É que nem... Eu tenho discussões, às vezes, com pessoas sobre aposta. Os caras assim, não... Porque eu conheço pessoas que ficaram ricos com apostas. Assim, pô, cara, correlação não significa casualidade, tá ligado? Então, tipo, você conhecer 3 pessoas que ganharam dinheiro com aposta esportiva, não quer dizer que milhões de pessoas não percam dinheiro todos os dias com apostas esportivas. Não anula a quantidade de pesquisas que a gente tem que mostram da quantidade de brasileiros que perdem dinheiro com aposta esportiva. Você ter ganhado R$300 apostando no Timão não quer dizer que você vai sempre ganhar R$300, o que todo mundo que aposta ganha. É análise do pensamento, é olhar uma situação além do que você gostaria que fosse verdade. Só que eu sinto que hoje que a gente tem... Você falou essa coisa do viés de confirmação, e é de novo, vou reforçar aqui, ingenuidade não é uma qualidade em adulto. É isso aí. E o pensamento crítico ele é muito importante para você olhar numa situação e falar assim, isso que eu estou vivendo é a materialidade dos fatos ou é o que a minha mente primitiva quer que eu acredite. Quer que eu acredite, né? E é difícil você convencer... O brasileirinho, às vezes, se apega muito nas crendices dele, né? E vai pro buraco. É tigrinho, é rifa, é jogo de aposta, é um novo curso de vender curso... Sabe, é isso, e zero de pensamento crítico, entendeu? E aí a gente vê algumas aberrações que a gente vê, porque as coisas vão acontecendo, e aí é inevitável a gente entrar na política, mas eu vou tentar ser cuidadoso com as palavras. A gente acaba vendo personagens políticos que esses personagens, as pessoas se agarram a essas pessoas como se aquelas pessoas fossem o Messias, fosse a salvação. Não vem usar o termo Messias. já pega no lado. Mas como se aquelas pessoas fossem a salvação dos seus problemas. E não são. E entra num ponto que o cara se sente ofendido. Se eu falar mal do teu candidato, você se sente ofendido pessoalmente. Se eu falar mal da aposta esportiva, se você joga... Eu não estou falando mal, eu estou falando um fato, uma questão objetiva. Você se ofende pessoalmente. E não faz sentido. Ter pensamento crítico beleza, eu gosto da minha bet aqui, da minha aposta esportiva. Pessoalmente eu não gosto. Pessoalmente isso é perverso, eu acredito nisso. Ok, mas saiba que a estatística está contra você. Ponto final. É isso. A maior chance é que você vai perder dinheiro. Até porque é só você pensar o tanto de dinheiro que tem sido utilizado com propaganda, com publicidade, com não sei o quê. Porra, algum pato tá pagando essa conta. Talvez... você vai ser o próximo.
É isso. Tenha a mente pra isso, fim. Próximo, Ti. Um. Vamos lá, terminar o jogo da velha do Ti. Habilidades interpessoais. Bom, isso é bom pra caramba e menosprezado, né? Tá relacionado com a maneira como você lida com o meio onde você tá inserido. Tá relacionado com a maneira onde você... com a maneira como você se comunica. Tá relacionado com a maneira como você se porta. Tá relacionado também com inteligência artificial, não. Nesse caso, emocional. Para lidar com os desafios que a vida vai impor para você. Embora a gente gostaria que fosse o contrário, a vida ela é feita mais de dias difíceis do que de dias fáceis. A nossa vida, principalmente depois da vida adulta, é quase que 11 meses de dias difíceis e 1 mês de dia fácil. Quando a gente consegue ter aquelas férias? Porque o trabalho é rotina, é cansativo. Então você precisa saber lidar com isso e saber lidar com as pessoas que estão à tua volta. Porque você tem dias difíceis, mas às vezes o teu chefe também está no dia ruim. E por mais que aquele teu chefe seja um bom chefe, um bom gestor e tal, mas porra, você pegou ele no dia que ele estava do lado do avesso. Ele não tem o direito de ser grosseiro com você? Não tem. Mas se acontecer, e é a exceção, ou seja, você não está submetendo a um trabalho que você é feito de trouxa, mas se acontecer e é a exceção, e você tem inteligência emocional para lidar com isso, você entende que ele está num momento difícil. Você não pode levar um problema para casa. Ter inteligência emocional envolve isso. Quando você, principalmente quem lida atendendo cliente, você lida com tudo quanto é tipo de gente estressada, gente nervosa. E às vezes a pessoa grita com você porque ela tá estressada e se você não tiver inteligência emocional, você vai carregar o problema dela para você. Então, habilidades interpessoais está relacionado com a maneira como você se comunica, com a maneira como você se porta, com a maneira como você se faz percebido e a maneira como você entende que as pessoas são individuais e que elas podem ter problemas e que o problema delas é delas e você não deve levá-los para casa. Boa. Próximo número, Ti. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos assim, ó, 3, 6, 7. Do 3. Comunicação corporativa. Que pariu, esse é um negócio chato pra cacete, velho. Assim, por que eu brinco que é chato? Porque assim, comunicação corporativa é aquele tipo de comunicação que você até precisa colocar umas palavras em português no meio de uma comunicação em inglês. Ou o contrário, né? Na verdade é isso. A gente também precisa meio que se adaptar ao meio, que se adaptar ao meio fica redundante, mas entender que o mundo corporativo ele tem uma linguagem própria e que você precisa se adaptar a isso. Você vai precisar toda hora ficar falando meet ao invés de reunião? Não necessariamente. Você vai precisar necessariamente falar briefing ao invés de toró de parpite? Não necessariamente. Você pode fazer as suas adaptações, mas se a gente casa isso com habilidade interpessoal que tem a ver com você se comunicar, se adaptar ao meio faz com que você seja mais facilmente compreendido. E aí, Ed, eu acho que tem uma coisa que é legal a gente falar, que a comunicação corporativa não está só no que você fala, não está só no e-mail, não está só no follow-up que você faz, mas também na comunicação silenciosa que você faz na empresa onde você trabalha. O que é comunicação silenciosa? Volta no que nós falamos. Você é uma pessoa pontual? Como as pessoas te enxergam? Você está comunicando isso. Como você se veste para ir trabalhar? Não é que a gente está aqui para ditar a regra de moda, que as pessoas precisam se vestir com a última moda. Você entende isso melhor que eu mesmo já aprendi muito com você. Mas a maneira como você se apresenta também comunica quem é você. Então, a comunicação corporativa sim, é você falar follow-up, é você falar, como que é? FUP. Faz uma FUPzinha. É fazer FUP, é falar work in progress. Isso é comunicação corporativa, chata pra cacete. A Faria Lima usa muito disso. Mas é entender que a comunicação corporativa está para além dos termos em inglês que você usa. E é importante também, acho que dentro disso, tem um pouco dos processos dentro de empresas, né? Eu tenho uma frase, o Alberto do Startup da Real, ele postou uma parada outro dia, que, nossa, ele falou isso. Eu queria tatuar isso. Que assim, registre tudo que você faz dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, seu chefe falou assim, Thiago, vá lá e apague aquela pasta inteira de arquivos. Registra isso, por favor. Manda só um e-mailzinho antes. Chefe, só para confirmar, estou indo apagar a pasta de arquivos que o senhor me pediu. Porque se der um BO, você volta e fala assim, gente, aqui ó.
E aí você vai ter ferramenta Slack, Trello, Asana, Notion, Não falta ferramenta pra isso. e-mail, mas tudo que você puder, tudo que você olhar, até no que pode falar, não, impossível isso dar errado. Dá uma registradinha, porque no dia que der um problema, você tem um histórico e você só vai, e não vai precisar, isso não é pra ficar jogando na cara dos outros o tempo todo. Não, é só porque no dia que der ruim, você não vai precisar nem discutir, você vai falar assim, gente, tô só encaminhando pra vocês aquelas 3 mensagens que eu mandei, boa sorte na resolução do problema. E eu penso que isso também, o contrário é verdadeiro, no sentido de que, idealmente, seria bom que o gestor também comunicasse isso. Tem um feedback, tem uma melhoria, deixa isso registrado. Porque em algum momento, esse gestor vai precisar desligar o funcionário. E não é justo você desligar uma pessoa de surpresa. Não é justo. Na maior parte das vezes, quando a pessoa é desligada, ela já vai sentindo antes disso, né? Porque feedback, uma conversa e tal, às vezes ela mesma não tá ali falando em comunicação corporativa, ela tá com... ela não tem fit cultural com a empresa. Lindo. Exato. Lindo, é normal. Mas se você pode registrar feedbacks, pontos de melhoria, até sugestões, acho que é melhor para todo mundo ficar protegido e a coisa vai se organizando. Boa. 7? 7. Vamos pro 7, então. Habilidades de negociação. Porra, essa é maravilhosa. É assim, ó. Se você não sabe negociar, se você não sabe vender, você vai vender a sua hora por um preço horrível. Você vai ser mal remunerado. É isso. Eu falo com muitas pessoas, muito jovens profissionais que estão em início de carreira. E muitas pessoas, têm um pouco de receio. Eu não quero ser vendedor. Ontem mesmo, uma pessoa, na minha caixinha de perguntas, mais uma vez, né, eu estou muito inserido no mercado financeiro, a pessoa falou assim, tem alguma vaga no banco que não precisa vender? Tem. Da porta para fora tem bastante coisa. Você vai comprar muita coisa do banco. Mas assim, óbvio, existem cargos, existem posições que não são posições comerciais, que eu não vou, olha, tá vendo essa água? Não é isso. Mas o fato é que você precisa negociar o tempo inteiro sobre a sua carreira, sobre a sua capacidade. A gente falou muito aqui sobre conhecimento, sobre habilidades e tal. Só que assim, isso é uma parada que eu ouvi você falando, inclusive. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não souber comunicar isso, não serve de nada. Então, a habilidade de negociação é você comunicar bem o que você faz e também dizer o seguinte, olha, eu não sou um vendedor, mas eu vendo a minha hora. Se você não negocia o teu salário, o teu conhecimento, se você não negocia um lance do híbrido, tá um negócio que tá ruim pra você, tá ruim pra empresa, só que você não abre a boca. Você vai ficar indo lá, pegando 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, pra fazer a coisa que você podia fazer em casa, porque você não sabe negociar. Pensa quem trabalha... Negociação é tão forte. Eu tava pensando assim, qual que é a vaga que talvez tenha menos a ver com negociação, que mais precisa de negociação? Boa. Porque o vendedor é a primeira. Certo. Eu pensei, qual que é menos de uma empresa? RH. RH tem a ver com negociação? Não, mas tem muito, né? É que mais precisa de negociação. Você vai negociar com a contratação, com o salário, com os benefícios, com o sindicato, o tempo todo. Então, do setor comercial, do setor de comunicação, do chefe, E isso aqui, a gente bate muito na cultura individualista que a gente tem hoje em dia, né? Mas vamos pensar em negociação? Todo mundo que tá nos assistindo tem um relacionamento afetivo. Você namora com uma mina, com um cara, seja lá Às quem vezes for. Não, todo mundo se vai muito generoso. Não, mas gostaria de ter. Sabe que você gostaria, mas tá difícil. Sair de casa, tomar um banho, se arrumar, né? É difícil. Bom, enfim. Mas gostaria de ter. Você só vai conquistar aquela mina, aquele cara, se você souber negociar. Essa é a verdade. É mostrar o seu valor, mostrar o quanto que você é uma pessoa interessante, porque no final da história é isso. A gente tá buscando pessoas que são interessantes pra gente. E negociar não é só ganhar, né? Não é só ganhar, é ceder também. Que as pessoas acham que negociação é sair ganhando e sair perdendo. É aquele cálculo. E eu tive isso numa aula de pensamento estratégico. Que negociação é assim, qual que é a menor perda que eu aceito ter pelo maior Potencial lucro, ganho potencial pelo ganho. Então, tipo assim, eu vou ganhar tanto, mas vou abrir mão de tanto. Então, tudo bem eu abrir mão disso, sendo que isso daqui, pra mim, tem valor. Só que a galera acha que a negociação chefe, vou ficar no home office, se fode aí! Acho que negociação é exatamente isso, né? Você precisa negociar e você precisa ceder. Se você não ceder, meu amigo, você não vai conquistar nada. Boa.
2. Bora? Fazer a cruz agora. Inteligência emocional. Falei bastante já sobre já isso. falamos, então já matamos. Acho que eu tava antecipando as coisas. E eu não sabia. Eu já assisto o teu programa e eu vinha conversando e falando, eu não sei o que ele vai colocar naquele quiz lá, porque mas é legal, tô gostando. O que eu quero dizer é, eu não sabia, vambora. Boa. Pro 4, então, João. Branding pessoal. Também dei aqui uma passada disso. Tem um capítulo no livro que eu falo sobre isso, né? Que você é uma marca. O fato é que a gente esquece dessa história, mas a gente precisa valorizar a nossa marca pessoal. Isso tem a ver com o que você faz e fez muito bem com o manual, que é você ensinar coisas pro homem. Cara, como você se veste bem, com um acessório legal. Parece que é besteira, mas não é. Eu sei que eu não preciso falar isso pro teu público, né? Teu público conhece disso até melhor do que eu. Mas o fato é assim, Ed, eu posso me vestir do jeito que eu quiser? Posso. Eu posso me vestir e ir trabalhar de pijama? Às vezes não, mas em linhas gerais, digamos que eu possa. Eu posso não cortar o meu cabelo? Eu posso não fazer? Pode. Só que você não tem poder de influenciar como a outra pessoa... Aliás, você não tem o poder de influenciar a maneira como a pessoa te enxerga. O que eu quero dizer com isso é, você precisa entender que o teu papel é influenciar a pessoa a enxergar o teu valor. Ou aceitar que a escolha que você fez vai gerar uma percepção no outro. Isso, melhor. Que o outro não precisa ter, não vai ter a mesma avaliação que a sua. Eu me visto assim, as pessoas deveriam me aceitar. Não vai. Ingenuidade não é uma qualidade em adultos. Exato. Entendeu? E isso que você está falando e até mesmo, por exemplo, um traço de personalidade meu que eu tenho, essa questão às vezes um pouco mais agressiva, mais incisiva, mais sarcástica, e eu poderia esconder isso. Uhum. Só que é tão inerente a quem eu sou, que às vezes sai pelo ladrão. Só vai. Às vezes em lugares eu faço um comentário sarcástico, porque sou eu. E eu aprendi desde o começo da minha apresentação, de vídeo e tudo mais, se eu tentar esconder isso, vai ficar muito... Eu vou sofrer. Porque eu preciso, às vezes, fazer esse comentário. É natural, você é genuíno, né? E eu falei assim, esse é meu branding pessoal. Pistolada não surgiu porque... É verdade. É por causa disso. Então, quando você vê isso, você fala assim, é óbvio, o cara do pistolada. Tanto que as pessoas assistem vídeos meus e falam assim, eu tava esperando a hora que você ia pistolar. É um brand, a sua personalidade é um branding também, né? A sua apresentação, o jeito que o Ti fala. Por exemplo, hoje você tá um jeito mais smart casual. A gente trouxe aqui o Domigliano. Domigliano, criador da 99 Jobs. Porra, baita de uma empresa. Sim. Ele veio com uma roupa do Rugrats. Que é o jeito dele. Que é o quê? A função dele é aliviar uma conversa chatíssima que é do mercado de trabalho. Entendeu? Então, escolhas. Exato. Cada um escolhe o jeito como vai fazer isso, né? E isso tem a ver com a maneira como a gente se veste, se apresenta. E eu acho que vale a pena a gente falar uma coisa aqui também. Isso tem a ver com a maneira, com as coisas que você anda postando na rede social. Porra! E muito. Tiago. Muito. Não é que, mas a empresa não tem nada a ver com a minha vida. É verdade, não tem nada a ver com a tua vida. Mas a ingenuidade, né? A ingenuidade não é uma qualidade, adulto. Você acha que seu chefe não vai abrir o seu Insta, o seu Twitter? Vai. Então, assim, pensa que você precisa mostrar o seu brand em todas as esferas. A maneira como você fala, a maneira como você se veste, como você se porta, como você se relaciona, o que você posta nas suas redes e a tua personalidade. Você pode imprimir tua personalidade, como o Ed falou aqui, desde que a sua personalidade respeite o espaço do outro. Você pode ter uma personalidade mais dura, mais sarcástica, do pistolada, o seu melhor amigo na internet e ter umas conversas difíceis como você tem? Pode, porra, é normal. Você pode ter uma comunicação onde você fala mais palavrão e fala menos palavrão? Normal, é do jogo. Só tem que entender o ambiente onde você está inserido. Se você... Vou exagerar. Se você quisesse se comunicar para um público de pessoas que são predominantemente evangélicas, você teria de falar, peraí, eu tenho que diminuir um pouco. É isso. Então, tipo quando eu vou fazer palestra. Entenda o meio onde você está inserido e se comunique adequadamente. Não tem certo nem errado, mas entenda que a maneira como você se comunica, como você apresenta, vai gerar impressão no mercado e no meio, e você é responsável por isso. Se você assistir meu TED, você vai ver que eu não falo nenhum palavrão e não xingo ninguém. É isso. Eu não falo, você é burro em nenhum momento. Não, eu sou tranquilo. Quer ir pro 8? Bora. Perfil analítico. Isso é bom.
Você ter a capacidade de analisar antes de tomar uma decisão é um dado, é uma capacidade rara, sabia? Porque assim, hoje a gente tem um monte de testes comportamentais para traçar o perfil do colaborador e tal. Enfim, o mundo do RH tem muito disso. E aí você tem, para algumas vagas eu preciso de um perfil mais analítico, TI, etc e tal. Só que aí a gente tem muito dois polos. O cara é muito analítico, e aí, porque ele é muito analítico, talvez ele seja muito bom com tecnologia, etc e tal, mas ele é um bosta para se comunicar. E eu tenho um cara que é muito mais expansivo, muito mais executor, muito mais prático, só que ele é um bosta para analisar se aquilo que ele está fazendo, a decisão que ele está tomando faz sentido. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas o perfil analítico tem a ver com a sua capacidade de analisar as ações que o seu time, que a sua empresa, que você está tomando, se essas ações estão levando você para o objetivo que você quer. Porque se você não é capaz de fazer esse tipo de análise, esse tipo de leitura, e aí, mais uma vez, sem excesso, o que vai acontecer é o seguinte: você vai entrar no avião com destino a, sei lá, Madrid, e só vai perceber que você entrou no avião errado quando ele pousar em Joanesburgo, saca? Tipo, não faz muito sentido. E tem uma questão de vaidade muito forte aqui, que é muito difícil a gente avaliar uma situação e chegar na conclusão de que gente tá estamos errado. fazendo merda. Porra, é muito difícil, embora seja difícil a gente chegar a essa conclusão, é o mais fácil de acontecer. E o mais importante, quanto antes... Quanto antes você perceber que você tá fazendo merda, mais cedo você parará de fazer merda. Só que a grande maioria... Pô, e quantas vezes... Pô, já trabalhei com gente de estar fazendo merda. Seguir fazendo merda. De olhar e falar assim... Quando é que você se ligou disso? Não, lá pra 2 meses atrás. E por que você continua? E você optou por 2 meses continuar, sabe? Que você podia ter parado 2 meses atrás, a gente podia ter tido essa conversa. E é muito louco, né? Porque esse perfil analítico, às vezes, é o de olhar uma situação e falar assim... Vamos supor que a gente estivesse gravando um podcast. E... Não, estamos, né? Mas vamos supor que não estivesse legal. Teria necessário uma análise minha, tipo assim... Talvez isso não esteja legal. Talvez eu tenha que mudar a condução. Vamos por outro caminho. Talvez eu tenha que fazer isso. Ou talvez eu tenha que encerrar. Teve um episódio que não foi ao ar no meu podcast antigo. Caramba. Porque em determinado momento, depois de gravando, eu olhei e falei assim, pô, isso aqui não tá legal. Aí eu me comuniquei. Boa. Porque a gente tá fazendo... É mais pra cá do que pra lá. Um segundo momento eu pausei e falei, vamos tentar alinhar umas coisas aqui, porque acho que não tá rolando. E aí, um terceiro momento, eu olhei a situação e falei, cara, não vai melhorar. E aí eu falei assim, eu posso continuar isso daqui por mais 40 minutos? Ou eu posso encerrar agora e almoçar mais cedo? Encerramos. Tchau. Comuniquei com a minha equipe. Falei, gente, isso aqui não vai pro ar. Porque às vezes você precisa ter um pouco... É uma análise cruel, é uma análise triste, mas eu falei assim, eu tô poupando 40 minutos do meu time de estresse, eu tô poupando 40 minutos desse convidado pra gente gravar um papo que não vai pra lugar nenhum. E depois eu vou poupar o constrangimento que vai ser pro convidado de eu publicar isso daqui. E ficar ruim. E vai ficar ruim pra ele. E depois vai ficar ruim pra mim. Tipo, pô, como é que você publica um papo que tá assim? e às vezes... E é ruim. Isso aqui não é sempre pro bem. Não, mas é pra você tomar decisão. Você precisa analisar pra você tomar decisão. E como você falou, a gente tem a vaidade de falar, porra, tá errado. Mas a gente faz mais merda do que a gente acerta. E se a gente puder reconhecer isso, é melhor. Porra, você vai ter um perfil analítico, minimamente analítico, para saber se o que você tá fazendo faz sentido, se o que você escreveu faz sentido, se a administração da tua grana tá fazendo sentido, porque, embora a gente não tenha dito, sua carreira é maior que o seu emprego, você precisa gerenciar a sua grana. Porque eu não sei a idade da galera que te assiste, tá? Faço parte da sua audiência, mas talvez a sua audiência tenha, sei lá, 40 menos, já que eu tô no 42 aqui. Velho, cara de 25 hoje, ele não vai se aposentar. Eu não sei porque que eu entrei nesse assunto, mas o fato é, você precisa ter um perfil analítico também para analisar as suas finanças e a maneira como você está gerindo isso,
Porque senão vai dar merda lá na frente, e se você não analisou e não tomou uma decisão, você não vai ter a quem chorar, porque o INSS não vai estar lá para pagar a tua aposentadoria. Ponto. Viu, Joãozinho? Fica esperto aí, viu? Boa tarde, boa semana, bom final de semana pra vocês. Se diverte muito jogando seu videogame no sabadão. Mas a gente já vai falar disso, não se preocupe. E pra terminar, o número 6. Bora. Delegação de tarefas. Isso daí é... Cara, você pegou no meu calcanhar de arquivo. Não consegue. Não, é assim. E eu acho que essa parada do perfil analítico e também autopercepção é muito legal você reconhecer as suas limitações. Eu tenho o perfil de ser muito centralizador. E sendo muito centralizador, também tenho o perfil de não delegar, de delargar, saca? E delargar é a pior merda que você pode fazer. E eu aprendi isso a duras penas, né? Hoje, ainda bem, tem gente no meu time que tá cuidando mais da operação do que eu mesmo. Mas a gente precisa, primeiro, ser capaz de se desprender das coisas. Mas também, na hora de você delegar algo, é importante que você tenha total convicção de que a pessoa que recebeu aquele job, ela entendeu cada uma das etapas que precisam ser feitas e quais são os follow-ups que você precisa ter, o que ela precisa ter contigo, para que aquele projeto saia minimamente do jeito esperado. E eu digo que você pegou na minha dor aqui, porque de verdade, eu sou péssimo para isso, e eu me esforço para isso, e me esforçando para melhorar isso a cada dia, a gente olha muito para essa questão de registrar, de falar, etc e tal. A gente tinha uma questão lá na empresa que eu, junto com a nossa gerente lá, a gente estava olhando para uma situação que precisava ser melhorada dentro de um canal de comunicação específico. E aí a gente falou, tá, beleza, precisa ser melhorado, como que a gente vai fazer? Então tá bom, a gente vai agora delegar para quem é de direito, que faz isso, mas a gente vai registrar todas as etapas, o que precisa ser feito, o que foi feito e o que pode ser melhorado e por quê. E tem um lance que é muito importante. Se você, enquanto gestor, vai delegar uma tarefa para alguém e você não explica para essa pessoa o porquê dessa tarefa, ou quando você precisa mudar, você não explica o porquê precisa mudar, você está criando um robô que só vai saber apertar botão. O ser humano, o adulto, ele precisa de encontrar significado. Então, ao delegar, explique para a pessoa o porquê que ela faz aquilo, qual que é o significado, e na hora de você corrigir, porque tem erros, na hora que você analisa, você percebe que tem erros, na hora de corrigir, pontue o que precisa ser corrigido, obviamente sem atacar a pessoa, mas falando sobre aquele assunto, mas principalmente, Ed, explica o porquê aquilo precisa ser mudado. Porque se você fizer isso, você vai poupar retrabalho no futuro. Eu tenho um problema com muita coisa que eu faço, eu comecei fazendo sozinho. Isso é um problema do empreendedor. Então, tem coisas, por exemplo, que eu não delego. Se eu fizer, é mais rápido. Porque eu não sei explicar. Então tem coisa que eu falo assim, eu não sei te explicar a metodologia pra fazer isso. Então eu prefiro nem te passar. Por exemplo, tinha uma vaga que eu tinha aberta, que eu fechei ela. Falei assim, cara, eu não consigo treinar alguém pra fazer isso. Porque o mercado não tem, eu não sei explicar. Isso é um problema, né, cara? E eu faço isso tão fluido, sabe? Tipo assim, sabe, eu sento e vai. Que eu tava tendo mais estresse corrigindo o que tava feito errado do que fazendo. Então, disso eu falei assim, ó, isso aqui eu não consigo abrir mão, já entendi. Mas aí eu falei assim, beleza, o que eu posso abrir mão? Eu posso abrir mão disso, posso abrir mão disso, posso abrir mão disso, posso abrir mão disso. Então eu abri mão de um monte de coisas que eu não podia abrir mão, que eu podia abrir mão. E falei, isso aqui eu fico. E aí hoje eu tenho uma coisa, com meus editores eu faço muito isso, né? Eu tenho um editor maravilhoso, que é o Matheus, e o Matheus, ele é novo no meu time, é um cara que ele é muito novo, tá começando a trabalhar fixamente com um canal no YouTube agora, então eu gosto muito de virar pra ele e falar assim, Matheus, eu preciso que você faça isso. Mas eu preciso que você faça isso desse jeito por causa disso. Sabe? De tentar deixar, tipo assim, pra não parecer, tipo assim, o meu chefe é louco. Exato, Entendeu? Ele falou assim, eu quero que você anote o timecode de cada tópico que eu falei aqui com o Thiago na edição. Eu falei, porra, mano, puta cara chato, me faz ter que ficar anotando as paradas. Aí eu explico, preciso que você anote cada timecode. Porque isso depois, quando a gente for ranqueado no Google... Isso é um diferencial no mecanismo de busca, isso ajuda a gente. Quanto antes você me mandar isso, mais fácil é a minha otimização do vídeo, isso forma os capítulos bonitinhos na hora que o cara estiver assistindo isso na versão cortada.
faz sentido pra você? Você tem alguma dúvida? Posso te ajudar? Sabe, porque às vezes você fazer essa explicação na delegação de tarefa, o cara pelo menos olha e fala assim, eu não tô fazendo isso porque meu chefe é um louco. Porque é importante. Se você conseguir explicar o porquê das coisas, fica mais fluido. Porque aí essa pessoa vai poder entender o significado e no limite, à medida que a equipe vai crescendo, ela vai poder delegar. Tem uma parada que eu conto no livro também, que eu aprendi com esse meu chefe que eu citei, que eu não sei se isso aliás, isso obviamente não aconteceu, mas eu não sei quem é o autor dessa anedota, mas é uma parada assim, que um rapaz trabalhou na linha de trem, tem uma marreta ali, ele trabalhou a vida inteira, toda hora que o trem passava, ele vinha com a marreta e batia no trilho, para fazer um barulho. Plá! E ele trabalhou 40 anos fazendo isso. O trem passava, ele ia com a marreta e plau. Passava, aí chegou a hora de se aposentar. O que a empresa faz? Muito obrigado, vamos contratar alguém para o seu serviço. Aí contrataram um jovem, agora você vai fazer isso, aprende com o senhorzinho que está se aposentando ali. Aí o senhor falou, olha, o trem passa, a gente pega a marreta e plau, bate aqui. Aí ele perguntou assim, mas por que você faz isso? Ele falou, rapaz, eu tô há 40 anos aqui, eu não sei se chegou agora, você quer aprender isso? Mas é uma anedota, que obviamente não é uma história verdadeira, mas traz pra gente a ideia de que quanto mais significado a gente entende das coisas que a gente está fazendo, mais as coisas começam a ficar fluídas e menos trabalho você tem de ficar no microgerenciamento da delegação de tarefa, né? Cara, só uma história completamente off. Você me lembrou um trauma que eu tinha. Deu até um PTSD, assim. Eu trabalhei numa empresa, juro pra você, que as pessoas só faziam as coisas. Porque só faziam. Quando eu entrei, por que você faz isso? Não, porque quando eu peguei a vaga me pediram pra eu fazer. Por que pediam pra fazer isso? Não sei. Por que você continua fazendo uma coisa que ninguém sabe por que você faz? Não, é porque ali pediu... Mas quem avalia isso? Não, ninguém, mas a vaga pede pra fazer. Eu falei, cara, se você parar de fazer isso agora, o que vai acontecer? Não sei. Tenta parar. Sabe? Aí a pessoa parava e, nossa, não deu nada. Eu falei, por que isso que você tá fazendo? Não faz sentido. Sabe? Um louco 10 anos atrás, sei lá, criou isso, inventou isso e a gente já tá num outro universo que você não é mais pra fazer assim, tá ligado? Cara, pergunta, por que você faz isso o tempo inteiro? Porque você falou, às vezes você criou um processo na tua empresa, que hoje faz sentido. Cria esse processo que é lindo e tal, por causa disso, maravilhoso, vamos todo mundo seguir? Vamos. Aí, o que acontece? Muda time, muda gestor, muda equipe, vem funcionário novo, não sei o quê. Aí dá 5 anos, a galera, não, é assim que faz. Por quê? Não sei. Hoje não faz mais sentido. Muda essa porra, faz de outro jeito. Mas questiona, acho que entender o porquê que você faz as coisas é o passo fundamental para você ter menos estresse. Boa. E aqui, as habilidades pro mercado de trabalho que você deveria saber. Muito, muito bom. E pra gente terminar, tia, aqui, porque vão asfaltar a rua e a gente precisa sair do estúdio antes que a gente fique preso aqui dentro. Notícia que o João me deu agora há pouco, né? Então pra gente não ficar ilhado aqui. Pra gente terminar... Tá sabendo agora também? Excelente informação pra essa entrada, faltando 10 minutos Você perguntou pra eles o porquê que eles vão asfaltar a rua? Ou você perguntar pra prefeitura por que eles estão asfaltando sabe, né? Eu posso te dar a resposta. Olha, tá chegando a eleição, posso te dar a resposta. não é mesmo? Não é Pergunta mesmo? como é que foi feita a licitação pra isso, que é a resposta. É ano de eleição, muitas obras acontecem, beleza. Pra encerrar rapidinho, Ti, o quanto que um planejamento financeiro ele pode me ajudar na gestão da minha carreira? Tá maluco, cara. Eu acho que talvez, eu não vou dizer que é o principal ponto, mas é um ponto importante demais, porque assim, velho, quando a gente entra na vida adulta, eu vou ser rápido porque vão asfaltar a rua. Literalmente, é uma pergunta difícil, mas é que senão a gente vai ficar preso aqui mesmo. Mas é rápido. Quando a gente entra na vida adulta, a gente recebe um brinquedo sem manual de instrução. Chama cartão de crédito. Você recebe aquela porra, não sabe usar, e aí se lasca todo. E aí você entra numa armadilha, que aí é boleto, é cartão, é fatura, é cheque especial, não sei o que você não consegue mais sair daquilo. Aí tu tá num emprego de merda, só que você fala, putz, esse emprego tá uma bosta, só que eu não posso sair porque o boleto do mês que vem, se eu não pagar, ferrou. Então, ter um bom planejamento financeiro, e aqui não é ser o maior investidor da Faria Lima, mas cara, guarda um pouco da tua grana, na medida do possível, claro, não é todo mundo que consegue fazer isso, porque tem gente ganhando um salário mínimo que não sabe nem como sobrevive, mas na medida do possível, guarda um pouco de grana, porque assim, velho, se você tiver uma reserva financeira,
é a diferença para você não aceitar ter um emprego de bosta, para você não aceitar ter um chefe bosta. Por que o que eu quero dizer com isso? Muita gente se submete a uma situação horrível de trabalho porque ela não tem outra opção. Só que se você consegue ter um planejamento financeiro minimamente razoável com a sua reserva, se aquela empresa que hoje está boa, se amanhã ficar ruim, você vai fazer uma transição de carreira com mais tranquilidade. Ah, beleza, eu consigo me recolocar, eu estou tranquilo. Se eu sair daqui hoje, eu não vou morrer de fome. Obviamente, guardada a realidade e a circunstância de cada uma das pessoas, não é todo mundo que consegue fazer isso, mas se você consegue poupar um pouquinho de grana todos os meses, nem que seja um pouquinho de grana, conservador, não coloca essa porra no tigrinho, vai num produto conservador mais possível, mais simples, é a diferença entre você não só não submeter a um trabalho ruim, mas também a você cuidar da sua saúde física. Por que eu tô falando isso? Você está muito endividado, você perde o sono. Se você perde o sono, você desregula todos os seus hormônios. Enfim, não preciso falar sobre isso aqui. Então, é uma parada que é absolutamente fundamental. Um capítulo desse livro, rapidinho, eu chamo ele de DRE, que é um método que eu desenhei meio que pra gente pensar na carreira. DRE é dinheiro, relacionamento e emoções. Se você conseguir gerir essas 3 coisas, ou seja, o teu dinheiro, os teus relacionamentos interpessoais e as tuas emoções, você tem maiores chances de ter uma carreira bem-sucedida. Sua carreira é maior que o seu emprego. Baita de um livro aqui. Thiago Feitosa. Da hora essa editora daqui, Maquinaria, né? Boa. Essa editora daí. Fiquei sabendo que é um lugar muito legal, muito bacana. Vamos ficar sabendo mais dela em breve por Spoilers aqui. por aí? Thiago, uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui no canal, quero agradecer o seu tempo. Obrigado, cara. Eu Porque agradeço pelo convite. O tempo talvez seja a nossa moeda mais valiosa hoje em dia, principalmente pra gente que trabalha, que empreende. A gente sabe o quanto é difícil disponibilizar o nosso tempo. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por essa aula. Pra quem quiser conhecer mais do seu trabalho, o livro já vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas onde eles podem te encontrar na internet? YouTube, T2 Educação, Instagram também, T2 Educação. Thiago Feitosa, você vai me achar no YouTube, no LinkedIn. Eu tô mais ativo no YouTube, mais ativo no Instagram e LinkedIn. O Twitter eu não tô ativo porque ninguém tá. Ninguém mais. Ou se tá com uma conta boa pra chegar aí do Xandão. Obrigado, irmão. Muito obrigado pelo seu prazer tempo. estar aqui. E muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.